Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Oi pessoal, boa noite, eu sou o Mauro Dom Pedro. E o assunto de hoje é humanos, híbridos das estrelas. Estamos aqui com nossa amiga, já remida do programa, Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, e o terceiro da série, pessoal, está em andamento. Seja bem-vinda, Maria! Olá, Cris, olá, Mauro, de novo, um prazer estar aqui com você, sempre muito bom, muito divertido e muito produtivo. Ok, vamos, isso aí, Maria, boa noite. Vamos lá, Maria, começando aqui, você acredita em extraterrestres? Sabe que tem muita gente que pergunta isso assim, né, de imediato, igual você fez, e eu sempre olho para as pessoas e digo, essa resposta de sim ou não, é meio difícil, porque quando você fala não, a pessoa quer sim, quando você fala sim, a pessoa quer não. Então a melhor coisa é fazer uma evolução, né? E é o que nós vamos fazer aqui hoje, com o pé no chão, puxando um pouquinho de ciência, puxando uma lógica. Então, para responder de maneira, digamos, até divertida, eu diria, meu ponto de vista é este: elementar, meu caro Watson. Pois dando a resposta a esse velho estilo Sherlock Holmes, eu só poderia usar a lógica. E toda a lógica tem que estar baseada em fatos, dados, ciência e história verdadeira, e elas apontam para essa direção. Então, ao procurar uma resposta válida, temos que retirar a religião do meio e a ciência ortodoxa, sem deixar de usar a informação contida na religião e na ciência para tal afirmação e para juntar informações. A frase seguinte complemento o que eu disse é razão acima da fé. Usando a razão, vida em outros locais do universo é plenamente possível. Maria, existem ou existiram cientistas famosos que declararam acreditar em vida fora do planeta Terra? Muitos. Eu vou falar de alguns ao longo do programa, mas agora, aproveitando o gancho do tema principal dos 3 livros da série O Sol Negro, eu vou começar pelos cientistas que foram levados para os Estados Unidos da América do Norte via Operação Paperclip. Isso consta no 2º livro da série O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, e com eles, e somente através deles, é que a NASA foi criada em 29 de julho de 1958, substituindo o que se chamava DINACA, que era o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, que era uma versão bem mais desatualizada da NASA. Eu falo que foram levados os melhores cientistas nazistas que trabalharam nas bombas V1 e V2, antecessores alemães dos foguetes espaciais, que usaram a mesma tecnologia nazista para ir à Lua. Então a Alemanha nazista não só acreditava em extraterrestres, como declarou oficialmente a sua ajuda. E é bem conhecida até as fotos, as imagens do Dr. Hermann Oberth, o pioneiro no desenvolvimento dos foguetes e bombas V1 e V2, cujo assistente Wernher von Braun confessou durante a Segunda Guerra Mundial a ajuda extra recebida. Então os dois chegaram a falar isso e o Hermann Oberth fez isso abertamente, dizendo esta frase: nós não podemos levar o crédito de tamanho avanço e desenvolvimento científico sozinhos. Nós tivemos ajuda, disse Hermann Oberth. Aí os repórteres perguntaram, quem tinha ajudado para que eles chegassem ao nível de desenvolvimento que eles chegaram. E o Hermann Oberth pôs o dedinho indicador, apontou para o céu e disse: o povo de outros mundos. Em 1958, Wernher von Braun, já nos Estados Unidos, declarou algo muito similar, dizendo que assim que possível, ele revelaria mais coisas a esse respeito, pois nesse momento ele não poderia dar detalhes além do fato de estarem lidando
veja bem a frase dele, com forças e informações poderosíssimas e inimagináveis. E claro que ele morreu sem revelar publicamente, mas revelou a assistentes que trabalharam com ele, mesmo que não diretamente, essa realidade, né, da interferência e da ajuda do que se chama de extraterrestres. Ok. Maria, cientistas da área da genética têm afirmado que a maior parte do nosso DNA não é deste mundo. Isso em si seria o suficiente para iniciar o processo de abertura para o tema vida fora da Terra? Eu diria que é fundamental. E é por isso que eu coloquei esse trecho aqui, né, no meio dessa discussão, que é o que nós estamos fazendo, da possibilidade de sermos híbridos, e que, se, portanto, somos híbridos, alguém fez isso, e não é daqui, né? Então, esse é o melhor dos inícios, pois esclarece e esclarecerá dois temas. A possibilidade de vida fora da Terra, e como é que nós somos o que nós somos. Então, as últimas descobertas no campo da genética humana foram possíveis graças à informação, e que foi revelada em setembro de 2003, de um consórcio chamado ENCODE, sigla em inglês para Enciclopédia de Elementos do DNA, liderado pela Universidade da Califórnia, Santa Cruz, através de cientistas que encabeçaram o HGP, Human Genome Project, Projeto de Genoma Humano, criado em 1990. Vale ressaltar que o trabalho da equipe de Craig Venter, da Universidade da Califórnia, outra, né, que é em San Diego, e a Universidade de Nova York, em Buffalo, entre tantas outras, porque existem vários, que foi um consórcio, incluso mundial. Esses estudos derrubaram a teoria do DNA lixo, instituindo uma nova organização do genoma humano. Então, nós vamos começar por aqui. A eterna busca pela origem do homem e o significado da vida tem tomado novas dimensões. E elas vêm sendo geradas pelo auxílio da ciência ao pensamento, por fornecer novos dados a serem computados. O conhecimento do genoma humano e seus códigos foi o ponto fundamental aplicado a essa nova forma de avaliar o que antes era considerado como uma verdade imperante que ruiu depois desse trabalho em cima do genoma. Imagina o que vem depois, né? O que está vindo agora. A questão da evolução do homem, surgindo totalmente a partir do macaco, está caindo por terra. E tudo começou com o chamado missing link, ou elo perdido da teoria da evolução, mencionado pela primeira vez há aproximadamente 100 anos atrás. Então, atualmente, o Dr. Craig Venter e sua equipe, uma das principais nos estudos de genoma humano, junto a muitas equipes científicas pelo mundo, eles começaram essa pesquisa pelo missing link, ou elo perdido. O Craig Venter já nem está mais nisso, tem outras equipes envolvidas. A chave para esse mistério reside na célula humana e sua codificação genética que está presa ao nosso DNA. Até recentemente, nós sabíamos pouco mais do que o descoberto pelo inglês e ganhador do Prêmio Nobel em 1962, o Dr. Francis Crick, e o americano Dr. James Watson, olha a graça, tem o Watson aí no meio, né? Da Universidade de Cambridge. Ela era conhecida a função de apenas 3% do nosso DNA. Veja bem, era conhecida apenas 3% do nosso DNA. E os restantes, 97%, eles haviam sido considerados junk DNA, ou seja, DNA lixo. Essa argumentação abre caminho para a participação dos extraterrestres trazidas à discussão pelo físico, ou seja, pelo biofísico, e prêmio Nobel, o que a gente acabou de mencionar, Dr. Francis Crick, o que descobriu como era a nossa estrutura de hélice dupla do DNA. E ele disse o seguinte: teriam eles, ou seja, os extraterrestres, interferido no DNA humano? Então, o próprio Francis Crick sugeriu isso, né? Por quê? Porque ele viu, ao estudar o DNA humano, que isso não era possível de ter sido gerado apenas pela evolução das espécies. Então, essa possibilidade, ela me lembra um pouquinho a passagem do Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz assim, mais ou menos assim na tradução: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas do homem, ou dos homens, eram belas,
e escolheram esposas entre elas. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. Isso aqui, veja bem, é perfeito para justificar até o mito dos semideuses da mitologia grega, né? Aí a questão é, será que isso era apenas um mito? Será que isso é apenas uma metáfora, né, da origem do homem? Bem, Maria, você poderia falar mais sobre o que é esse Missing Link? Sim, claro, é fundamental falar do elo perdido do DNA humano para explicar a evolução da espécie, simplesmente de acordo com a teoria de Darwin, né? Então, nos últimos anos, os cientistas haviam se concentrado naquela parcela mínima do DNA, os genes que codificam e regulam a produção de proteínas dentro das células e que correspondem a cerca de 1% dos 22 mil genes que existem no genoma. Então, veja bem, a gente conhecia 1% e falava que o homem era muito parecido com a mosca, eu me lembro disso, né, quando eu era novinha, na faculdade. Então, essa desproporção no genoma fez com que os cientistas levantassem dúvidas sobre esse tal DNA lixo, né, porque ele era a maior parte do nosso DNA. Tinha alguma coisa estranha, ele devia ter alguma importância. Ao procurar as respostas, os cientistas descobriram que 80% desse DNA lixo, atualmente, né, eles descobriram, desempenham pelo menos uma função biológica. Imagina o que vem agora, né? Agora o termo DNA lixo é que precisa ir para o lixo, disse o cientista Evan Burney, do Instituto de Bioinformática de Cambridge, que é no Reino Unido. Segundo a equipe responsável pela pesquisa, as descobertas são a mudança mais significativa na compreensão do funcionamento do DNA desde a conclusão do projeto que mapeou o genoma humano, que foi entre 2000 e 2003. Esse DNA lixo, na verdade, é quem comanda os genes, diz Mark Gerten, da Universidade de Yale, que participou da pesquisa. Só tem gente pesada aqui falando isso, né? As melhores universidades estão revelando a verdade. Deve estar interessante dizer isso e alguma coisa vem atrás disso, né? Então, quando eles revelam o que está acontecendo no nosso DNA, pode ter certeza que vem mais coisa depois. Então, no junk DNA, ou seja, nesse DNA lixo, está o missing link, que é o elo perdido. Os pesquisadores agora estão convencidos de que estes 97% não codificados estão relacionados às formas animais e que não estão relacionadas às formas originárias do planeta, e sim diretamente a formas de vidas não desse planeta, ou seja, deveria estar relacionada a formas de vidas extraterrestres. Veja o que cai da boca hoje de cientistas famosos de universidades de primeira linha mundial. Ou como eles dizem, essas formas de vidas que deram origem ao 97% do nosso DNA não codificado são formas de vidas não presentes ou identificadas no planeta Terra. Quando eles publicam um trabalho de genética, eles não podem dizer, porque não dá publicação científica, escrever extraterrestre. Isso eles dizem fora da publicação científica. Na publicação científica, eles escrevem formas de vidas não presentes ou identificadas no planeta Terra. Uma mosca mágica que gerou o homem, né? E vou descobrir essa mosca ainda. Então, realmente não é desse planeta. Isso tudo significa que a maior parte do DNA humano é de fora, é extraterrestre. O elo perdido está em encontrar o material genético que faça sentido aos 97% que temos e sem base de comparação por enquanto, ou seja, os nossos ancestrais verdadeiros. Assim, o que a gente pode dizer hoje cientificamente é que os humanos são uma espécie híbrida, possível de ser identificada se rastrearmos a origem planetária desse material genético inserido para a constituição do nosso corpo. Enquanto isso não pode ser levado assim a público, porque talvez eles já tenham esses dados, pelo menos em alguns centros de pesquisa chamados Black Projects, que são os projetos guardados às 7 chaves, que só alguns níveis de cientistas em níveis de sigilo podem ter acesso, eles devem ter esses dados. Por enquanto, né, os melhores da genética e biologia que falam através de publicações científicas
Para o público, eles estão trabalhando, liberando um pouco de informação, mas com certeza a informação mais interessante está em Black Projects, que vão ser liberados aos poucos. Ok. Maria, existem teorias modernas que tentam levar para esses entendimentos sem se chocar com os dogmas tão pesados dentro do mundo da ciência e da religião? Pois é, tem uma turma muito legal que está fazendo um trabalho incrível para modular o mundo do eu não aceito com o mundo de somos todos extraterrestres, né? Então, essa turma é uma turma que faz o equilíbrio da balança. Eu gosto muito do pessoal que vai fundindo as coisas numa linguagem que pode ser aceita melhor, com menos choques, né? Com os dogmas e com as dores de cada um. Então, não se chocar com dogmas é praticamente impossível, né? Mas o que estão tentando fazer é até minimizar o choque e levar para uma nova discussão a questão da origem da vida do homem e da possibilidade de vida extraterrestre. E é esse o caminho que vem sendo implementado por aqueles que escolhem falar a mesma coisa, sob novos pontos de vista e uso de dados válidos e lógicos, gerando uma alternativa filosófica ou entendida como filosofia e não ciência, deixando os mais radicais, a turma ortodoxa, um tanto quanto mais calma, né? Então, para aqueles que nunca escutaram ou se ouviram o termo, não entenderam completamente, eu vou novamente, porque já fizemos um desperto só, aliás, acho que foi os Iluminados com Antônio Farjone, eu falei sobre a teoria do design inteligente, exato, despertos, eu falei sobre o biocentrismo, né? Então, aqueles que quiserem entender mais completamente a teoria do design inteligente, vale procurar o programa meu com Antônio Farjani, dos Iluminados, mas eu vou dar um resuminho aqui. Para falar da teoria do design inteligente, ela é uma teoria baseada em biologia e filosofia, e é necessário comparar o criacionismo bíblico-religioso, o evolucionismo de Darwin, com essa teoria chamada de teoria de design inteligente. Aí a questão é, afinal, Deus ou deuses de outros mundos interferiram na criação da vida? Essa pergunta, ela de cara traz duas teorias na questão. A primeira é, foi Deus e pronto. Isso é o criacionismo bíblico, né? A outra é, foi feito por uma inteligência com um propósito. Isso é a teoria do design inteligente. Embora essa teoria em si, que é uma filosofia, ela não se preocupa com quem fez, de fato, o design, e sim, para não entrar em mais choques ainda e mais dogmas. Ela sim está comendo açúcar pelas beiradas, e ela está dizendo que há um projeto. Evidentemente, há um projeto. E se há um projeto, existe um projeto científico, uma máquina desenhada ali, né? Existe um projetista. Mas eles não estão preocupados com o projetista, eles estão preocupados em provar que existe um projeto, né? E há o darwinismo, né, que é interessantemente, ele diz assim, ops, aconteceu, e assim seguiu adiante. Essa é a teoria do darwinismo, que tira Deus da jogada e diz, ops, tudo foi uma coincidência estatisticamente possível de acontecer. Então, o criacionismo diz, Deus, ou o Criador, fez todas as coisas, e o homem, a sua imagem e semelhança. A teoria da evolução de Darwin diz que a evolução, também conhecida como evolução biológica, genética ou orgânica, no ramo da biologia, é a mudança das características hereditárias de uma população, de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Adiciona-se a essa teoria a seleção natural. Assim sendo, geneticamente, teríamos que ter um DNA lixo e útil, 100% conectado e possível de ser rastreado nesse processo. Portanto, 97% do nosso DNA teria que ser possível de ser rastreado nesse processo de evolução. O que comprovou-se agora que não é possível, pois 97% de nosso DNA não tem nada a ver com esse processo de evolução de Darwin, não se relaciona. Então, novamente, para ficar bem claro,
Apenas 3% de nosso DNA está ligado a formas de vidas primitivas na Terra. 3% de nós, fisiologicamente falando, tem a ver com a teoria da evolução e seleção natural, que não é para ser descartada. Ela também ocorre, ok? Mas e o resto? Então, a teoria do design inteligente diz que causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas e ricas estruturas da biologia e que essas causas são empiricamente detectáveis. O livro Signature in the Cell, Assinatura da Célula, do Dr. Stephen Meyer, ele mostra que o código digital, por isso que tem muito engenheiro de computação na pesquisa do DNA, ele mostra que o código digital embutido no DNA aponta poderosamente para o design inteligente e ajuda a desemaranhar o mistério de Darwin, aquele mistério que ele não conseguiu. Ou seja, a questão é, como a primeira forma de vida surgiu? Assim, foi, apareceu, né? Com certeza não foi. As pesquisas do Dr. Meyer mostram que as novas descobertas científicas elas estão apontando para o design inteligente como a melhor explicação para a complexidade da vida e do universo. Portanto, existe um arquiteto que desenhou alguém que somos nós. Maria, quer dizer que, pelo que mostra nosso DNA, o Homo sapiens é o resultado de um projeto genético? Vamos responder dessa forma. Em todas as culturas da Terra, seja de povos mais evoluídos, detentores de conhecimento, até fora do normal e discutível para os padrões atuais, como os egípcios, os Vedas da antiga Índia, os maias, astecas, os Hopi norte-americanos, e por aí continuaremos, só para citar mais alguns conhecidos, eles todos falam de mitos de outros locais, ou dos povos ou seres que lhes deram origem. Falam de deuses que vieram do céu e que aqui ficaram, transmitindo conhecimento, e alguns deixaram seus descendentes. Porque essa constância de informação, tão similar entre os povos dos dois lados do planeta norte e sul, que nunca se encontraram. Por que nós temos isso constante entre povos? Falar, é uma lembrança, né? Bom, lembrança do quê? Então, de alguma coisa que está acontecendo, aconteceu com esses povos todos. Nem é preciso citar as tábuas sumérias, citadas pelo próprio e espetacular Zecharia Sitchin, né? Um arqueólogo, tradutor e autor de livros defendendo uma versão da teoria dos astronautas antigos para a origem da humanidade. O Zecharia Sitchin atribuiu a criação da antiga cultura suméria aos Anunnaki ou Nefelim. Interessantemente, ninguém sabe como é que surgiram os sumérios lá. Da onde eles vieram? Como é que eles se enfiaram lá? É uma questão historicamente, arqueologicamente, em blank, como se fala, no branco. Ninguém sabe nada, né? Então, o Zecharia Sitchin fala de uma raça extraterrestre nativa de um planeta chamado Nibiru, que se encontraria nos confins do sistema solar. Quem lê os livros e as traduções, interpretações de Sitchin, dessas tábuas de argila, por mais fechado ao tema que possa ser, acaba chegando a um beco sem saída, pois o que lá consta também está correlato nas escrituras sagradas judaico-cristãs. Maria, você mencionou os astecas. Poderia nos dar uma parte da mitologia deles que se refere a algo ligado a uma origem ou a uma influência de seres mais evoluídos? Eu diria que a mitologia deles só fala disso, né? Mas vamos pegar uma parte que não é tão radical assim e vamos falar não de extraterrestre, mas vamos pensar no conceito de seres mais evoluídos que tiveram contato com os astecas, que pareciam extremamente rudes, né, arrancando corações e etc. Digamos assim que é meio contrassenso dizer que eles construíram e conheciam a tecnologia que conheciam, a astronomia, a astrologia, física e tudo mais, e arrancavam coraçõezinhos para dar aos deuses. Então existe um contrassenso aí de alguma coisa que não está batendo. Parece que alguém tentou melhorá-los, né? Então, os astecas têm o tal do mito de Aztlan, é A-Z de Zara, T-L-A-N, Aztlan. Esse mito se refere a seres que vieram de cima,
pode ser entendido cima como céu, por vezes entendido como sendo da parte superior do continente americano. Essa lenda ela tem um paralelo com as dos Hopi, região do estado americano do Arizona. Eles representam seres que vieram do céu em trajes, desenhos e esculturas, com aparência humanoide bastante diferenciada, trajando roupas tecnológicas. São tantos os exemplos de povos pelo mundo com esse tipo de lenda e com esse tipo de traje tecnológico, né? Mas vamos voltar para os astecas. Aztlán é o lugar mítico da origem dos povos astecas. Em sua língua original, que é o Nahuatl, é difícil pronunciar isso, porque é um TL mudo, né? A raiz de Aztlán é baseada em duas palavras, Azttal e Tlán, que é Tli. Eles também traduzem como Tli. Então, o significado dessas palavras, ele leva para herói e lugar, respectivamente. Interessante, seria lugar dos heróis. Tlantli, propriamente, significa dente e caracteriza um bom dente que está corretamente firmado no lugar certo e por isso não se move. O significado conotativo de Aztlán, devido à plumagem usada por seus heróis, é lugar das testemunhas. A descrição mítica de Aztlán é a de uma ilha. Aí a gente começa a pensar na Atlântida de Platão. Muitas lendas ligadas à inundação e ao fim do mundo mostram a repetição de certas sílabas e palavras. As sílabas em questão são ad, atl, at, ar, ast e etc. Sempre levando para um som que é entre Aztlán e Atlant, né? Essas sílabas e palavras não se referem a objetos ou itens similares, mas a países, pedaços de terras, criadores e paraísos que não mais existem. A questão é, mas onde está essa conexão? Essas sílabas, elas mostrariam a origem da civilização? Será que o homem usou essas sílabas para salvar a memória dos Atlantes? De qualquer forma, Atlantis é a palavra grega para o continente perdido. Seriam eles descendentes dos antigos Atlantes? Alguns médiuns falam em seus estados de canalização sobre a manipulação genética que os Atlantes fizeram sobre os Homo erectus e seus sucessores. Isso teria que ter acontecido aproximadamente 300 mil anos atrás, até aproximadamente 20 mil, durante exatamente o que se chama da Era de Atlântida. Será que esses seres que vieram do espaço, por vezes, se tratavam dos Atlantes, que não eram exatamente do espaço, ou talvez convivessem com os Atlantes, ou deram origem aos Atlantes? Quem sabe, né? Só que, paralelamente à lenda da Atlântida, pela data que é canalizada, estariam vivendo os Homo erectus. Portanto, ao que se diz por canalização, que os Atlantes evoluídos modificaram os Homo erectus. Talvez no que se refere aos astecas e sua mitologia, eles tenham herdado essas informações de povos que deram origem a eles e que tiveram contato com os seres mais avançados. Todas essas são possibilidades. Pouco ou quase nada se sabe da origem dos povos maias e astecas da América Central e Sul do México. Pouco ou quase nada. Bem, Maria, vamos então pular diretamente para os objetos voadores não identificados. O caso mais famoso de OVNIs que sabemos é o caso Roosevelt. Você chegou a mencionar um muito semelhante, chamado de caso Roosevelt da Alemão. Fala-nos sobre ele. Ok, então, 10 anos antes do caso Roswell, que é 1947, antes dele acontecer, na região do Novo México, Estados Unidos, um objeto voador não identificado caiu em uma região rural da Alemanha. Então, temos 10 anos antes do Roswell, 1947, ok? A aplicação da engenharia reversa seria uma possível explicação para o suposto desenvolvimento de discos voadores pela Alemanha nazista. Então, sabe-se da obsessão de Hitler e Himmler por tecnologias avançadas e suas equipes científicas de alto nível, muito acima do que figurava no resto do mundo, possibilitou essa abertura para pesquisa antigravitacional e da alteração do que hoje é conhecido como tecido do espaço e tempo.
Então, em 1947, a Alemanha florescia das cinzas provenientes da Primeira Guerra Mundial e tornava-se a maior superpotência. Um incrível feito para um país recentemente destruído pela Primeira Guerra, né? Segundo consta na história não oficial, a engenharia reversa obtida através dos restos da nave de 1937, removida para Rhein pela Luftwaffe, associada às informações canalizadas pelas médias da sociedade Vril, possibilitaram cientistas e inventores como Victor Schauberger e o Dr. Schumann desenvolverem seus protótipos de naves Haunebus, as quais usavam motores a implosão de vórtice de mercúrio, idênticos aos descritos nos livros da antiga civilização Vedanta na Índia, supostamente 3.000 anos antes de Cristo. Esses Haunebus foram pesquisados de 1942 a 1945. Seus projetos e fotografias foram encontrados, sendo que muitos declaram a sua autenticidade. Então, entre os vários escritores que desenvolveram sobre o tema, no início dos anos 70, o italiano Renato Vesco, que alegava ter trabalhado para Mussolini no Departamento de Inteligência Espacial, em seu livro muito bem pesquisado, chamado de, não tem tradução direta para o português, então é Intercept, but don't shoot, ou seja, interceda, intercepte, mas não atire. The True Story of the Flying Saucers, a verdadeira história dos discos voadores, declara que os nazistas desenvolveram muitos sistemas de propulsão do tipo antigravidade focados na aplicação para naves. Com o fim da guerra, esses trabalhos, suas equipes, eles foram levados para os Estados Unidos e para a União Soviética. Portanto, esses países tenham informação sobre a possibilidade de pesquisa antigravitacional desde então. Então a pergunta é, o que vocês acham que aconteceu depois disso? Ao final da guerra, foi tudo levado para os Estados Unidos e para a Rússia. E, coincidentemente, a partir de 1947, principalmente durante os anos 50, o número de avistamentos nos Estados Unidos, principalmente, foi muito grande, gerando até a indústria hollywoodiana dos filmes de ficção científica com os disquinhos voadores, né? Ok. Maria, o que alguns representantes religiosos estão falando sobre esses temas? Nossa origem na Terra e os extraterrestres. Interessantemente, como eu costumo dizer, com aquele sotaque gaúcho brincando, né? Cada vez mais religiosos saindo da visão ortodoxa religiosa estão falando coisas interessantes a respeito. Eu acho que também estão abrindo os olhos ou está todo mundo de acordo para contar a coisa devagarzinho, que eu acho que é a hipótese mais real, né? Então, entre esses que estão falando, eu achei muito interessante os livros de um reverendo da Igreja Presbiteriana Americana, nascido em Baltimore. Trata-se do reverendo Michael J.S. Carter. Então, ele é famoso, ele aparece em um monte de documentários, além de ser um religioso. Ele tem uma formação impecável, ele é formado em letras e pós-graduado em teologia. Carter aparece em muitas entrevistas de televisão, séries de canais, como History Discovery Channel, e teve participação na série sci-fi do 4400, que é dos 4.400, de Steven Spielberg. Ele publica constantemente em revistas como a UFO Magazine, é extremamente carismático, descendente de todas as etnias presentes nos Estados Unidos, os europeus, índios e negros. Em seus livros, conta os muitos casos de contato com extraterrestres que ele teve e ainda tem, e de maneira bastante convincente. É uma pessoa extremamente equilibrada, com uma capacidade informativa convincente, né? Em um dos seus vários livros, ele não tem tradução em português, é Alien Scriptures, Escrituras Alienígenas. Ele diz que extraterrestres estão presentes na Bíblia Sagrada. Então, ele diz Extraterrestres in the Bible é o título do livro. Então, ele apresenta uma versão da origem do homem, muito parecida com a dada por vários escritores, e inclusive ele cita constantemente Zecharia Sitchin, Erich von Däniken, entre outros. Para ele, a Bíblia é uma fonte que atesta a presença de seres que vieram do espaço e, para tal, detalha passagens de observações sobre elas. Algumas das passagens onde ele demonstra entender a presença de extraterrestres está no Êxodo 13,
34.21 a 22, e 29 a 30, e 34.5, entre muitas outras. Ele esclarece que o termo frequentemente interpretado como nuvem nos tempos bíblicos seria um objeto voador, já que as nuvens carregavam pessoas para o céu na Bíblia, né? Naqueles tempos, eles descreviam as coisas, os tempos da Bíblia, né? Eles descreviam as coisas como as viam e conheciam, usavam a descrição do estilo vernáculo mesmo. Então, em Êxodo 13, 2.21 a 22, temos a palavra nuvem sendo usada, ou pilar, ou até coluna de nuvem, de acordo com a tradução, durante o dia, e uma interpretação de pilar de fogo à noite. Avaliando o termo pilar em hebreu, é interessante que ele pesquisa a origem dos termos em hebreu, que é raro. Existem dois termos diferentes para a mesma palavra, coluna cilíndrica e pilar. Então, adotou-se pilar, né? Mas também tem a palavra coluna cilíndrica na origem hebraica. Aqui ele atribui a um possível OVNI com esse formato. Em Êxodo 34, 2.5, Moisés encontra o Senhor no Monte Sinai, e o Senhor desceu de uma nuvem. E quando Moisés desceu com as tábuas da lei em mãos, seu rosto brilhava muito, fazendo com que Arão e outros ficassem longe dele. Isso é Êxodo 34, 31 a 35. Então ele descreve muitas páginas sobre Yahvé ou Jeová, depende da tradução do nome, em inglês é Yahweh, né, dizendo que para ele, o ser que foi considerado divindade era apenas um astronauta do espaço que acabou sendo adorado pelos israelitas como divindade. Note bem, ele é um religioso, né? É um reverendo, que diz que o tal Yahvé, o Jeová, do Antigo Testamento, era nada mais, nada menos que um astronauta que veio do espaço e acabou sendo adorado pelos israelitas como divindade. Então, antes da passagem do Êxodo e o conhecimento dessa divindade do Monte Sinai, note, os hebreus não tinham uma religião, a qual foi formada somente após o uso daquela aparição para chamar de Deus, né? Então, ao longo do livro, ele cita o profeta Elias em 2 Reis 2, 2.1, né? Que é levado aos céus por um carro de fogo. O transporte de Ezequiel também chama muita atenção para algum lugar do céu. Então, Ezequiel 2.4, que foi levado por um anjo, né? Comandante da nave, que ele acreditou ser o Senhor. Então, a descrição de Ezequiel é citada como tirada do livro da referência à interpretação feita por Joseph Blumrich, que é o chefe engenheiro de aviação da NASA, no livro de sua autoria intitulado Spaceships of Ezekiel, que são espaçonaves de Ezequiel. E as comparações não param, indo de Enoque para Enoque e assim por diante. Então, esse reverendo e seu testemunho sobre extraterrestres descritos na Bíblia cristã, ele merece um programa inteiro, porque ele não para de mostrar pontos na Bíblia e detalha, com a ajuda de especialistas como esse da NASA, onde a tecnologia, inclusive, está ali determinada em ricos detalhes, né? Então, o reverendo Carter, ele pergunta, anjos ou aliens? Né? Ele escreve em um dos capítulos do seu livro, chamado de Alien Scriptures, Escrituras Alienígenas, extraterrestres presentes na Bíblia, que não existem muitos religiosos que possam dar crédito a essa existência dos fenômenos ufológicos e seus ocupantes, muito menos na sua participação na Bíblia. A questão se torna um perigo para a religião, que teme perder o poder no credo da divindade e, portanto, ser afetada em suas crenças. Diz isso o reverendo Carter, veja bem, não é um reverendo. Daí que o processo de ridicularização vem à tona. É interessante que tentam fazer isso com o reverendo Carter, mas ele ganha mais e mais expressão, que está em tudo que é programa de televisão, de boa referência, como History, Discovery e na mão do Steven Spielberg, né? Então, a grande maioria dos clérigos e conservadores religiosos, eles não interpretam ou procuram interpretações dos textos. Eles usam, segundo o reverendo Carter, a ciência e o conhecimento. Eles não usam a ciência e o conhecimento atual, eles vão na palavra literal. Eles levam ao sentido literal
tornando os textos inadmissíveis devido ao contexto de fantasia gerado. Por outro lado, os mais abertos, menos conservativos, se referem aos textos bíblicos como alegorias e metáforas, para poder deixar aquela história do jeito que está, ao invés de serem encarados no sentido literal, como forma de explicar acontecimentos inexplicáveis. Então, quando não dá para explicar, eles falam, não, são metáforas, né? Entretanto, a maioria não considera a questão ufológica, mas o Carter faz parte de alguns que já vão por aí, né? Maria, as coisas estão mudando, as pessoas estão se abrindo para novas realidades e em breve, né, pessoal, teremos surpresas no tema. Devagarzinho nos informarão, né, Maria? Isso, eles estão fazendo um conjunto que eu chamo O Gatinho Tá Subindo no Telhado, e eu acho até que eles não estão errados, porque imagina quantas pessoas estariam na rua gritando que nem umas loucas, matando-se umas às outras, se a coisa fosse revelada da noite para o dia, né? Então tem que ir devagarzinho, sim, estão fazendo um trabalho certinho. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui pedindo que a nossa querida convidada, né, forneça os seus contatos. Ok, então quem quiser falar comigo, me conhecer melhor, conhecer meu trabalho, acho que a melhor página é a do Facebook, que é O Sol Negro, _livro. Quem quiser conhecer também pode ir para a página da internet, que é www.solnegro.com.br, e ver alguns vídeos do YouTube, onde eu participo com esses programas, e tem book trailers dos 2 livros, que é no YouTube buscar O Sol Negro 11. Gratidão, Maria. Gratidão, Mauro Dom Pedro. Obrigada. Gratidão, Cris. Até o próximo, Mauro. Despertos. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.